Amém? Você pode ir lá, as criancinhas. E nós que ficarmos aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Vamos fazer a leitura dos versículos 19 e 20. Quero tratar um tema muito pertinente, muito necessário na nossa igreja, que é justamente como tratar os irmãos em pecado. Como nós devemos agir diante disso, diante dessa situação? Como deve ser a atitude de um crente? Como deve ser a atitude de alguém preocupado em fazer o que a palavra de Deus diz? Eu quero fazer a leitura inicial, capítulo 5, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos pela tua bondade e a tua misericórdia. Deus, nossa oração é que o Senhor use a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa tirar do nosso meio tudo aquilo que tenta nos distrair, que nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz, que a tua palavra nos alcance, que a tua palavra nos convença, que a tua palavra nos transforme. Essa é a nossa oração, rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu disse, eu quero tratar sobre esse assunto, acho muito pertinente nós falarmos sobre isso, porque nós vivemos em um mundo marcado pela individualidade, eu começo dizendo isso, né? Pela individualidade, pelo egoísmo. E no mundo desse, a palavra de Deus nos chama a um estilo de vida radicalmente diferente, baseados no amor e na compaixão pelos outros. Em meio a essa cultura de egoísmo, em meio a essa cultura de individualidade, cada um faz o que bem entende, ninguém tem a ver com a vida do outro, nós precisamos tratar sobre isso. Nós precisamos tratar sobre essa necessidade de nós nos envolvermos com a vida de igreja, nos envolvermos na vida dos irmãos, e nós devemos também falar que não é de qualquer forma. É necessário nós termos algumas habilidades ali iniciais, nós termos algumas medidas iniciais, não devemos tratar todo mundo da mesma maneira. Eu continuo dizendo assim, ó, a Bíblia nos ensina que cada pessoa é única, com suas próprias circunstâncias, desafios e necessidades. Como seguidores de Cristo, nós somos chamados a agir com amor e sabedoria, mas considerando a situação individual de cada pessoa e tratando-as com a graça e a compaixão que Deus nos oferece. Então, como cada pessoa tem uma individualidade, cada pessoa tem uma circunstância diferente, Deus nos chama para que nós possamos agir também dentro dessas circunstâncias. Analisarmos a situação e com sabedoria nós possamos ali agir. Eu quero ilustrar um pouco sobre isso, né? Eu coloquei uma história, né? Em uma cidade havia um juiz conhecido justamente pela sua rigidez e inflexibilidade. Ele era famoso na cidade por aplicar a mesma pena a todos os que compareciam diante dele, independente de sua circunstância. Ele era famoso por isso. E um belo dia chega um homem, o primeiro homem, foi trazido à presença desse juiz para ser julgado. O nome desse homem era João. Era um homem trabalhador, honesto, mas ele foi pegue roubando comida de um restaurante, porque afinal de contas, João estava desempregado, sua família estava com fome, e ele se viu ali naquela necessidade e acabou que roubando a comida de um restaurante. O juiz, mantendo a sua postura de inflexibilidade, de rigidez, condenou João a 5 anos de prisão, porque essa era a pena que ele aplicaria e que ele aplicava a qualquer outro ladrão, qualquer outra pessoa que roubava, ele aplicava essa pena.
O segundo homem se apresentou diante deste juiz. Ele era agora o Carlos. Só que Carlos, ele era conhecido por sua violência. Ele era conhecido justamente pela sua vida de bandidagem. Ele foi pego roubando. E ele entrou nesse restaurante, roubou o dinheiro, roubou as coisas, foi pego em flagrante. O juiz, apesar da gravidade dos atos, mas o juiz o condenou a 5 anos. Por quê? Porque essa era a pena que ele dava para todos os homens. Os resultados da decisão desse juiz se mostraram aí trágicos. Porque João, um homem que era honesto, trabalhador, que foi surpreendido numa situação adversa, se desiludiu com a vida. Porque 5 anos de cadeia, 5 anos de prisão. E ele acabou que perdendo as esperanças e se envolvendo no mundo do crime, porque, no final de contas, ele estava ali na prisão. Por outro lado, o Carlos, que já era acostumado com isso, 5 anos para ele era mesmo que nada. Só mais uma pena entre muitas das outras. No final de tudo, essa abordagem flexível do juiz de agir com a mesma medida, independente das circunstâncias, acabou trazendo resultados trágicos. Os objetivos não foram alcançados, porque ele não analisou as circunstâncias. E essa história, essa pequena história, nos ilustra essa necessidade, nos lembra dessa importância de que nós devemos agir com sabedoria e com discernimento. Quando nós vamos lidar com um pecado, quando nós vamos lidar com uma situação, nós temos que ter sabedoria, mas precisamos também desse discernimento. Porque nós não podemos abordar todas as pessoas da mesma forma. Nós não podemos abordar todas as circunstâncias da mesma maneira. E a Bíblia, muitas vezes, muitas vezes ressalta esse interesse que os cristãos devem ter pelo bem-estar espiritual dos irmãos. Embora nós vivamos em uma cultura de individualismo, cada um faz o que bem entende, a Bíblia ressalta isso. Olha, meu irmão, haja, se preocupe, vá atrás do bem-estar do seu irmão, olhe o que é que você precisa fazer para que ele seja restaurado. Mas a reação mais natural diante do irmão que está pecando, um irmão que peca, é justamente abandoná-lo, achando que cada pessoa deve dar conta de si mesmo. Essa é uma abordagem comum. E que muitas das vezes essa atitude entra no meio da igreja. Essa atitude é real na vida da igreja. As pessoas tendem a rejeitar. Quando sabem que um irmão está cometendo algum tipo de pecado, as pessoas tendem a rejeitar. Mas o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3, qualquer coisa, tudo que você faça, se não for motivado por amor, é vão. Até mesmo rejeitar uma pessoa, ou por amor, isso é vão. Por quê? Porque o amor distingue os discípulos de Cristo. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos nos preocupar com as pessoas. Porque Jesus nos diz isso, olha, o amor vai mostrar que vocês de fato são os meus discípulos. Quando vocês se amarem mutuamente, vocês vão estar mostrando isso. E por sermos fracos, por termos as nossas fragilidades, é que acontecem esses muitos conflitos. E como nós devemos agir? Como nós devemos amar o nosso irmão? Como nós devemos nos preocupar com os irmãos? Quero começar com a atitude básica do cristão, em qualquer caso de pecado. Certo? A atitude básica do cristão em caso de pecado. Primeiro eu quero começar com o que não fazer.
Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Nós vemos aqui uma atitude que não deve ser feita em um caso de pecado. Ezequiel, capítulo 3, versículo 20 e 21. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, o que você não deve fazer é justamente o que a gente mais faz. É calar-se. É ignorar o assunto. É falar com quem não resolve o problema. Um irmão peca, eu vejo, eu observo, e eu vou falar com quem não resolve. Vou falar com outro irmão. Ou então eu vou ficar na minha. Mas tem nada a ver comigo. A vida é do irmão. Mas o que a Bíblia vai dizer é que essa é a atitude que não deve ser. Quando você vê uma situação, quando você vê um irmão em um caso de pecado, seja ele o que for, o que você deve fazer? Primeiro, entender que não importa quem pecou. É necessário pedir perdão. Nós vamos ler 2 textos no Evangelho de Mateus para nós entendermos um pouco mais acerca disso. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Nós vamos ver uma atitude. Muitas vezes essa é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Pastor, quem deve pedir perdão? Aconteceu uma situação, aconteceu um problema, tem um caso de pecado acontecendo. Quem deve pedir perdão, pastor? Olha só, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Você pecou contra o seu irmão. Porque diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quando você for entregar a sua oferta, ele diz ali, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Quem foi que pecou? Você pecou contra o seu irmão. Se ele tem alguma coisa contra você, foi você que pecou. Você fez alguma coisa. E o irmão precisa, agora você precisa ir falar com o seu irmão e pedir perdão. Não é isso que o texto diz? Agora vamos para Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. É só o versículo 15. O restante a gente já sabe. Olha só o que é que diz o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste teu irmão. Quem foi que pecou? O teu irmão. Ele diz, ó, se o teu irmão pecar contra ti, o que é que você deve fazer? Vai e pede perdão. Vai e acerta as contas. Mateus capítulo 5, você peca contra o seu irmão. Mateus capítulo 18, o seu irmão peca contra você. Resumo, quem deve pedir perdão? Aquele que for crente. Não importa quem pecou. Importa é quem é crente. Se foi você,
ou se for seu irmão, se você é crente no Senhor Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão. Procurar o seu irmão. Buscar acertar essa situação. Essa é a primeira coisa. É a primeira atitude de um cristão. Pedir perdão. Logo depois, a segunda atitude, né? Você deve também repreender com amor para restaurá-lo. É o texto que nós estamos lendo aqui, Mateus capítulo 18, do 15 até o 20. Ele vai seguir todos os passos da disciplina, vai exortar entre ti e ele só. Se ele não ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, diz-o à igreja. Se não ouvir a igreja, aí considera-o como gentio e publicano. Mas tudo isso tem um propósito: restauração. Você quer restaurá-lo. Você está com amor ali, cuidando, para que ele saia, para que ele reconheça a sua condição de pecado e que ele possa exercer perdão, que ele possa exercer misericórdia. Portanto, essa é a segunda atitude. Você perdoá-lo, mas você também tratá-lo, você restaurá-lo, o irmão ou você mesmo. E logo depois você deve perdoar o seu irmão. Efésios capítulo 4, versículo 31, o texto que nós expomos aqui já, ano passado, né? Efésios capítulo 4, versículo 31. É o 32, eu errei, viu? Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, como? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Marcos 11, 25, 26 diz a mesma coisa. Assim como Cristo vos perdoou, o que é que você tem que fazer com o irmão que pecou contra você, ou que você pecou contra ele? Perdoar, mesma forma como Cristo lhe perdoou. E aí, de novo, eu vou falar que eu falei quando eu expus Efésios aqui. Perdoar o irmão e não se relacionar mais com ele não é perdoar. O irmão quebrar a sua confiança e você não quiser mais ele perto de você, isso não é perdoar, meu irmão. Por quê? Porque Jesus não faz isso com você. Você quebra a confiança de Cristo em você todos os dias. Todos os dias você peca contra Cristo. E Jesus não lhe quer longe dele. Jesus lhe traz para perto. Ele lhe traz outra vez. Ele confia novamente. Ele lhe dá outra chance. E o que Efésios aqui está dizendo, o que Paulo está dizendo aos Efésios é isso. Quando você for tratar a atitude básica de um cristão em um caso de pecado, é você perdoar como Cristo perdoou. Então tem que haver essa atitude. As Escrituras ensinam que os cristãos são uma família, um corpo, e cada membro deve preocupar-se intensamente com o crescimento espiritual dos outros membros. Nós devemos ter isso na nossa igreja como uma prática comum, exortar uns aos outros. Se você não permite que o irmão da igreja lhe exorte, que o irmão da igreja fale alguma coisa que está acontecendo, você está dizendo que não faz parte desse corpo. Você está dizendo que não faz parte daqui. E Jesus vem buscar você? Ou vem buscar a igreja? Ele vem buscar a igreja. Se você não fizer parte da igreja, Jesus não vem lhe buscar. Portanto, você tem que aceitar essa exortação. Por quê? Porque você faz parte desse corpo. Se você pensa que você não precisa de ninguém na sua vida, se você pensa que não precisa de ninguém dizendo, você está dizendo que você é autossuficiente. Você não precisa. Jesus errou com você, colocar você na igreja. Jesus era para ter lhe arrebatado logo do céu. Não, Jesus lhe colocou aqui é porque você precisa. Você não é autossuficiente, não. Você precisa das pessoas participando da sua vida. Você precisa das pessoas olhando para você e exortando, dizendo: meu irmão, seja melhor. Meu irmão, faça isso. Meu irmão, vá por esse caminho.
E, meu irmão, se você vê o irmão em pecado e não o exorta, se você vê o irmão em pecado e não vai até ele, e não trata o pecado, você está dizendo que o corpo de Cristo não é tão importante assim. Que aquele pecado não é nada demais. O corpo de Cristo não é merecedor disso. E você está deixando o pecado acontecer na igreja como se fosse algo extremamente normal. Mas o corpo de Cristo Jesus, que é a igreja, é algo extremamente importante. Por isso a necessidade de nós nos exortarmos mutuamente. Por isso é que eu digo, meu irmão, se você vê alguém aqui, um irmão, uma atitude de pecado ou coisa do tipo, não chegue para mim dizendo não. Se chegar para mim dizendo é fofoca. Chegue para o irmão. Chegue para ele. Irmão, está acontecendo isso, 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 a gente precisa conversar. A gente precisa se acertar. Segundo passo, pode contar comigo. Segundo passo, eu estou junto com você. A gente precisa estabelecer esse princípio. A gente precisa ter pessoas participando, se exortando, cuidando da igreja, porque nós somos esse corpo precioso de Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus ensina, essas são atitudes básicas, mas a palavra de Deus ensina que deve haver uma distinção, deve haver as atitudes diferentes. Nós temos que observar as circunstâncias diferentes. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,14. Nem todos os pecados refletem o mesmo tipo de coração. E, portanto, assim como cada doença física requer um tratamento diferente, o mesmo acontece com as enfermidades espirituais. Olha o que é que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo vai colocar várias atitudes diferentes em circunstâncias diferentes. Paulo vai colocar várias categorias aqui de pessoas que estão em pecado ou que estão ali pendendo para pecado. Diz, olha, você precisa ter uma atitude diferente. Se for com os desordeiros, o que é que você faz? Você admoesta. Se ele for de pouco ânimo, o que é que você faz? Você não admoesta. Você consola. E se for um fraco? Com um fraco você sustenta. Então ele vai colocar categorias diferentes, atitudes diferentes. Eu quero ver com você aqui algumas categorias. Né? A primeira delas, eu quero que você abra sua Bíblia também agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E Paulo vai nos mostrar em Gálatas 6:1 que há uma categoria das pessoas que tropeçam. Olha o que aqui diz. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Em alguns casos, o pecado pega o homem no momento de fraqueza e o enlaça. Nessa situação, outros irmãos devem conversar com aquele que tropeçou e ajudá-lo a se erguer novamente. Os que tropeçam aqui são aqueles irmãos, aquelas pessoas que ele não maquinou aquilo, ele não tinha planejado cometer aquele pecado. Estava fraco, ele estava num momento de luta, ele estava sofrendo ali uma tentação. E no seu momento de luta, na sua atitude ali de fragilidade, ele foi vencido. Ele caiu numa tentação, ele tropeçou. E aí o que Paulo vai dizer é que, olha,
esses que tropeçam, esses que foram aí surpreendidos, como é que a gente deve agir? Qual deve ser a minha e a sua atitude com o irmão que ele caiu na tentação? Paulo diz, Gálatas 6:1. A resposta é: com espírito de mansidão, com espírito de ternura, você vai restaurar aquele irmão. Você vai corrigir. Ou seja, você vai pegar aquele irmão que caiu na tentação com espírito de brandura, de amor, de ternura, com muita mansidão, dizer: meu irmão, você caiu em tentação, meu. Mas olha, não é por esse caminho. Meu irmão, você tem que seguir por esse caminho. Você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Você tem que voltar à sua vida de integridade, de fidelidade. A ideia aqui não é de prejudicar. Você não vai para esse irmão para prejudicá-lo. Você não vai com esse irmão, até esse irmão com atitude de condenação. Você vai com atitude de aperfeiçoamento. Irmão, você caiu. Eu estou aqui do seu lado, para que você possa sair dessa situação. Essa é a atitude. E isso deve ser feito com o espírito de mansidão e delicadeza, entendendo o momento de debilidade. Ora, se um irmão já está triste porque caiu na tentação, não vai adiantar de nada se eu repreender com severidade. Eu vou acabar de matar na fé. O irmão está precisando de consolo, o irmão está triste porque ele caiu na tentação. Ele estava fraco. Nossa atitude tem que ser de apoio. É preciso que pensemos como gostaríamos de ser tratados numa situação dessa. Porque todos tropeçamos e caímos no pecado uma vez ou outra. Se faz necessário que nossos irmãos, com mansidão, nos ajudem a voltarmos à fidelidade no serviço do Senhor. Então, o que Paulo está incentivando, o que Paulo está estabelecendo, o que a Bíblia estabelece para nós é que há alguns irmãos que tropeçam, há alguns irmãos que caem em tentação, há alguns irmãos que estão andando por um caminho que não é um bom caminho, mas ele não sabe, geralmente são jovens. Jovens, algumas vezes, são imaturos, e eles precisam que nós, homens sábios, maduros, cheguemos até esses jovens e digamos: meu irmão, você está traçando um caminho que não é um caminho reto. O caminho reto é você seguir por esse caminho. É por aqui que você tem que caminhar. De novo, com o espírito de mansidão, ajudando. Então, existe esses irmãos que tropeçam. Os irmãos que caíram na tentação por um momento de fraqueza. Um irmão que é imaturo e que está tomando o caminho que parece errado. Quando você vê isso, quando você vê o irmão nessa situação, pense, sua atitude deve ser de mansidão. O objetivo é recuperar o pecador e não apenas, entre aspas aí, cumprir o nosso dever de admoestá-lo. Seu objetivo, nessa situação, restaurar o irmão à sua posição. O segundo tipo está em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. E a Bíblia vai trabalhar também acerca do perdão aos que pecam. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Olha que coisa dura para a gente, Jesus ensina. Isso aqui dói os outros da gente. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se parasse aí, estava tudo bem. Olha o que aqui diz o versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo: arrependo-me. O que é que você deve fazer? Perdoa-lhe. Olha que coisa dura que Jesus quer nos ensinar.
está nos dizendo, olha, você deve oferecer perdão aos que pecam. Há casos em que o pecado tem que ser enfrentado diretamente. Nesses casos, devemos estar preparados para aceitarmos o arrependimento do pecador e então perdoá-lo. Aqui já não é um caso isolado. Aqui já não é um irmão em momento de fraqueza. Não é algo pontual. Aqui é o versículo 4. Aí se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes por dia, ele chegar para ti e dizer, meu irmão, me perdoa. De novo, pastor. O que é que Jesus diz? Perdoa. Se tem arrependimento, perdoa. Então aqui não é um caso isolado. Aqui mostra uma sequência. Mostra uma constância. E Jesus diz, olha, mesmo nessas constâncias, nesses casos, deve haver a exortação, deve haver a confrontação com amor, mas também deve haver a prontidão de perdão, quando houver arrependimento. Se houver arrependimento, qual é a sua atitude? Perdoar. Nossa tendência é rejeitar. Nossa atitude é, vá para lá. A gente tem até um ditado para isso. Pouco, 2 é bom, 3 já é demais. Mas o que Jesus diz, nunca é demais. Perdão nunca é demais. Se pecar 7 vezes no dia, chegar 7 vezes no dia dizendo, me perdoa. Jesus nos ensina, perdoe. Porque na vida cristã, meus irmãos, há o perigo de ofender os outros com o pecado. E também há o perigo de nutrir rancores, ou de se recusar a perdoar quando alguém que nos ofendeu pede perdão. Quando alguém que lhe ofende vem lhe pedir perdão 1, 2, 3 vezes, o que Jesus está ensinando é que não deve haver limite para perdão. Para o pecador arrependido. Para o pecador arrependido, não há limite de perdão. Trate, exorte com amor, confronte-o com amor. E se ele chegar e disser, irmão, eu estou arrependido, me perdoe. Você de coração pronto diz, eu te perdoo, meu irmão. Porque a prática comum da igreja deve ser a prática comunitária da exortação e também a prática comunitária do perdão ao pecador arrependido. Quer um exemplo prático? Um irmão que tem um vício. Um irmão que luta contra um pecado. Ele diz, mas pastor, eu tenho um nojo disso, pastor. Pastor, eu não quero isso. Pastor, eu sinto vergonha, pastor. Mas eu não consigo. De novo. Qual deve ser a nossa atitude? Fale, meu. Você está arrependido. Sinta-se perdoado. Vamos começar outra vez. Vamos recomeçar na caminhada. De novo, no outro dia, pastor, pequei de novo. Se houver arrependimento, vem, meu irmão, estamos do seu lado. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Essa é a prática comum da igreja. O perdão. Não importa quantas vezes. O que importa é se há arrependimento. Jesus nos ensina. Nesses casos, aqueles que estão pecando constantemente, se houver arrependimento, perdoe. Perdoem. E existe o terceiro grupo, que são os que se recusam a se arrepender. Lembrando, primeiro, o irmão pecou pontualmente, caiu. O segundo, já era um hábito. Mas os dois havia algo em comum, o arrependimento. Quando eles eram exortados, eles não se arrependiam. Mas existe esse terceiro grupo,
que são os que se recusam a se arrepender. Às vezes, um irmão que está em pecado, ele não presta atenção à admoestação de outros cristãos. E nesses casos, há alguns caminhos a serem seguidos pela igreja, a depender da situação. Às vezes, né, não sei se você já passou, se você não tiver passado por isso, você morre de passar. Você chegar para o irmão e dizer, meu irmão, você pecou, você fez isso, aquilo, outro. E aí o irmão dizer para você, você não tem nada a ver com a minha vida. O que é que você tem a ver com a minha vida? Quem não passou por isso tem medo de passar. Isso mostra a atitude do que pecou em não ter prontidão de arrependimento. Ele pecou, ele sabe que pecou e ele não quer se arrepender. E aí o que é que nós fazemos? Primeira coisa, se o irmão estiver obstinado em um pecado e ele se recusa a se arrepender, nós devemos seguir as instruções de Jesus em Mateus 18, do 15 a 17. Exemplo, o irmão quer deixar a esposa. O irmão, rapaz, pastor, não vai saber da minha esposa não. O que foi que houve? Nada. É de Deus, gosto dela, amo ela, mas não quero mais ficar com ela. O que é que a gente faz? Começamos os processos disciplinares. Mateus 18. Exorto pessoalmente. Se ele não se arrepender, chamo 2 ou 3 testemunhas, exortamos o irmão. Se ele não se arrepender, dizemos à igreja. Se não atender à igreja, o excluímos. Esse é o processo natural dos irmãos que estão em pecado. Quer deixar a mulher, o caso de ingratidão, o irmão está fazendo acepção de pessoas, está obstinado num pecado. Nós seguimos esse processo. E na igreja nós fazemos isso. Certo? Todos os casos desse que há aqui são tratados. Não há um que, só se eu não estiver sabendo. Se eu não estiver sabendo, tá não. Mas os que estão acontecendo, os que eu sei, nós estamos seguindo esse processo. Exortamos pessoalmente, exortamos com 2, 3 irmãos, levamos à igreja, se não se arrepender, eles são excluídos, né? São pecados onde não há arrependimento. E há aí um prejuízo à imagem da igreja. O irmão está sendo exortado. Meu irmão, você está dando um mau testemunho. Meu irmão, isso não é um testemunho de crente. Você vai prejudicar a imagem da igreja de Cristo. O irmão fica obstinado. A gente diz, meu irmão, se você quer seguir obstinado no seu pecado, você vai ser, como 1 Coríntios capítulo 5, nós dizemos, você vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. A gente não pode fazer nada. Outra situação é se o irmão estiver andando desordenadamente. Ou seja, que não esteja em harmonia com os demais irmãos. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Esse texto é bem interessante, para nós entendermos e estabelecermos alguns princípios. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e depois versículo 14 e 15. Versículo 6 diz assim: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aí versículo 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para quem se vergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. É uma situação diferente, porque se você olhar lá no versículo 4, ele vai dizer, olha, capítulo 3, versículo 6, quer dizer, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui ele está falando de tradição, aqui ele não está falando de doutrina. Aqui ele está dizendo, olha, ele está dando
ordens, Paulo está dando ordens para a gente se separar, se apartar desse irmão que está andando desordenadamente, para esse irmão que está andando, não está andando em conformidade com os demais. E para demonstrar que desaprovam aquele comportamento, os cristãos devem evitar a interação social com esse irmão. Não se trata de uma ofensa séria para justificar a expulsão dele da igreja. Não é um pecado. Não é uma doutrina que ele está indo contra. É uma desconformidade. É algo que a igreja estabeleceu. Quando alguém se recusa a obedecer à repreensão da igreja, o que é que Paulo diz que deve acontecer? Essa pessoa deve ser notada. Deve mostrar para a igreja que esse irmão é insubmisso à igreja. Mas ele continua irmão. Crente do Senhor Jesus é nosso irmão. Mas ele deve ser, então, notado. Paulo está tratando aqui de casos de tradição, no versículo 6, não é doutrina. Por exemplo, tradição aqui é aquilo que a igreja decide. Ser bem prático. Quando deve ser o momento do batismo? Alguém pode chegar aqui na nossa igreja e dizer, pastor, eu li Atos, e Atos, assim que as pessoas recebiam Jesus, eram batizadas. Portanto, eu quero ser batizado no momento em que eu aceito Jesus. O que é que nós dizemos? Não, senhor. Aqui não. Nós, igreja, definimos que há um processo. Ah, mas eu não concordo com isso. É pecado? Não. Você tem todo o direito de estar errado. Mas aqui é assim. A regra é essa. A gente só se submete. Quer ficar? A regra é essa. Ah, não concordo. Não tem problema, pode ficar. E a gente nota o irmão. É nessa situação. Nós decidimos em assembleia. Por exemplo, nossa igreja tem um pacto de membresia. O que é um pacto de membresia? É algo que a igreja decidiu e todos os membros da igreja devem seguir. E se alguém não segue, ele está andando em conformidade? Desconformidade. O que é que a igreja tem que fazer? Expulsar o irmão? Não. Devemos expulsar. Mas devemos notá-lo. Restringir algumas coisas. Por quê? Porque ele está andando desordenadamente. Paulo está tratando disso, de tradição. O problema é que a igreja católica sacramenta a tradição. A tradição é algo divino, é algo sagrado. E o que é que os cristãos fazem? Negócio de tradição e joga de lado. Não. Nós devemos valorizar a tradição. Há muitas tradições que são importantes de serem mantidas. Quer um exemplo? Homens, quando a gente casa, a gente faz o quê? A gente coloca o quê no dedo? A maioria, né? Coloca o quê? E o que é isso? Tradição, meu irmão. Deve ser mantido. Ah, mas eu não quero saber disso. Qual é o nosso papel como igreja? Irmão, fazemos restringir muitas coisas aqui, porque é tradição. Tem que ser mantida. Tem que ser valorizada. Não é a vida de qualquer jeito. Então, são nesses casos onde não são pecados contra a doutrina. Não, são irmãos que estão andando em desconformidade. A igreja faz o seu papel. A igreja não chega lá cumprindo os passos de Mateus 18. A gente não vai expulsar o irmão por causa disso. A gente vai seguir esses passos. Não é essa outra atitude. O irmão que não está se arrependendo por causa disso. E outros casos são graves pecados. E nesses já devemos partir para a exclusão. 1 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 a 5. Primeira Coríntios, capítulo 5,
versículos 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo do Senhor. Aqui, nesse caso, é um caso de imoralidade sexual grave. Era um caso que estava assim já no estágio bem avançado. E Paulo ordenou que esse irmão não arrependido fosse reconhecido publicamente como alguém infiel, como alguém que de fato não estava sendo fiel a Deus. E eles não os irmãos da igreja não deviam mais se associar com ele, nem comer com ele. Deveria ser tirado da igreja, expulso da igreja. Por quê? Porque era um pecado onde o irmão não estava em arrependimento e era um caso de imoralidade pública. Era um caso grave de imoralidade. Não se deve tomar essa atitude a primeira vez que alguém peca, senão estaremos agindo como juiz inflexível da história. Não é que o primeiro pecado que a gente vê pela frente, a gente vai expulsar o irmão da igreja, entregar para Satanás. Não. Percebam que há circunstâncias diferentes. Existe um irmão que está obstinado no pecado, que a gente tem que seguir os processos de Mateus 18. Existem os irmãos que não estão andando em conformidade com a igreja, que a gente segue 2 Tessalonicenses. O irmão é notado, mas não expulso. E pode haver a situação do irmão que está obstinado também, vivendo um caso grave de moralidade sexual, por exemplo. E o que é que a gente faz? 1 Coríntios capítulo 5. Expulsamos o irmão. E tudo isso, todas essas coisas, devem ser realizadas com base na palavra de Deus. Não é na sua interpretação da palavra de Deus. Não é no que você acha que a palavra de Deus está dizendo. Não é no que você acha que é melhor. Não é no que eu acho que é mais santo. Baseados apenas na palavra do nosso Deus. Então nós precisamos ter essa sabedoria nesses processos disciplinares. Precisamos ter maturidade. Quando formos vermos uma situação, nós analisarmos como eu devo agir. Como está esse irmão? Quais são as circunstâncias? Qual deve ser a minha atitude? Para que nós possamos, a partir dessa análise, tomarmos uma atitude. Porque senão nós vamos acabar aqui agindo esse julgamento possível. E além dos irmãos que tropeçam, os irmãos que não se arrependem, tem um pior caso para mim. O pior grupo, que são os que ensinam falsas doutrinas. São os conhecidamente hereges. Os falsos mestres são extremamente perigosos. Por essa razão, devem ser tratados com muito mais firmeza e urgência do que todos os casos anteriores. Os falsos mestres precisam ser silenciados e reprovados severamente. Paulo instruiu Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Os que ensinam falsas doutrinas devem ser tratados de forma mais rígida, de forma mais dura. Com quem era que Jesus sempre era duro? Com os fariseus. Os fariseus eram os crentes da época, os crentes legalistas. Com os religiosos, com os falsos mestres, com aqueles que deturpavam a palavra de Deus, Jesus descia o sarrafo. Jesus não tinha pena. Jesus chegava mesmo e exortava de forma dura. Paulo fez a mesma coisa com Pedro. Pedro estava comendo com os gentios. Quando chegou os outros judeus, foi o que ele fez? Opa, vou separar aqui. Misturar com
com gentios, não posso, sou judeu. E foi o que Paulo fez? Repreendeu diante de todos. Olha, está errado. Você está dizendo uma coisa e vivendo outra. Justamente porque deve haver essa força contra as pessoas que ensinam falsas doutrinas, que deturpam a palavra de Deus. Falsos mestres devem ser rejeitados após 2 advertências, por causa dos perigos que eles representam para os outros cristãos. E essa seja, talvez, a declaração mais forte na nossa época de tolerância. Quando falam disso, pode vir na sua cabeça, olha, mas não existe verdade absoluta, existe a sua interpretação da verdade. As pessoas têm o direito de ouvirem aquilo que faz elas se sentirem bem. Mas, meu irmão, a Bíblia ensina que há somente uma verdade. Nós devemos encontrar essa verdade, crer nessa verdade, seguir essa verdade para que nós possamos ser salvos. E quem ensina doutrinas diferentes, nós precisamos tratar de forma rígida. Eu recebo vários irmãos, várias mensagens de irmãos com dúvidas de doutrinas essenciais. Na nossa igreja mesmo, não é de fora não. Na nossa igreja. Irmãos com dúvidas, doutrinas essenciais, porque eles escutaram alguém dizendo alguma coisa. Pastor, ouvi um vídeo falando assim, 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 pastor. Pastor, olha aí, pastor, esse vídeo. Eu coloquei algumas coisas para alertar vocês. Ó. Deu o próximo slide. Você aprende isso. Ó. Geralmente é isso aqui. Ó. Geralmente a mensagem vai ser assim. Ó. Você aprendeu errado sobre alguma coisa, ele vai colocar o assunto, durante toda a sua vida. Você aprendeu errado acerca disso. Ou vai vir a manchete, que realmente significa o assunto que você não sabe. Ou então, o segredo que há por trás e que ninguém quer lhe contar. Sempre é uma coisa assim, sempre é uma manchete dessa. Quando você vê uma coisa dessa, nem olhe. Por favor, nem olhe. É besteira. Sempre. 100% dos que tudo é besteira. Certo? Quando você vê a mensagem dessa, nem olhe. Por quê? O que é que eles estão querendo passar? O que é que esse pessoal da internet está querendo passar? Olha, a igreja não tem a verdadeira verdade. Mas eu tenho. A verdade verdadeira, a senhora pensa na igreja? Nada. Eu que tenho a verdadeira verdade. E eu vou te contar. Não é legal não de escutar? Legal demais de escutar, né? Só que o que é isso? Gnosticismo, meu irmão. Isso é uma doutrina antiga já. Na época dos apóstolos, isso já havia. Olha, a verdade, quando você tiver o acesso à verdade verdadeira, você vai ser transformado. E aí João, quando foi tratar acerca disso, ele tratou como? Vou falar que é acerca de Jesus e do Evangelho, para vocês terem certeza que vocês são salvos, que vocês têm a verdade. Ele expõe 1 João, o Evangelho. Então lembre-se sempre, Efésios 4, 11 e 12, e Hebreus capítulo 3, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que é que diz? Os pastores são um dom de Deus para a igreja. O que é que você precisa para você crescer na fé? Dos seus pastores. Não é de outra pessoa. Efésios 4:11 diz isso. E como nós vimos aqui na nossa escola bíblica, Hebreus 3:17, seus pastores velam por suas almas, como quem há de prestar conta por elas. Baseado nisso, meus irmãos, ao invés de você assistir vários pregadores na internet aí e escutar essas coisas e mandar para mim depois, você pode assistir o nosso canal de pregações, por exemplo. Nós temos um canal de igreja, várias mensagens. Assista. Assista uma pregação, anote os tópicos e faça devocional com sua família. Faça um estudo.
É muito melhor do que você ficar ouvindo besteira depois e ser iludido, ser ludibriado por essas pessoas que estão apenas à procura de visualização, à procura de alcance. Quer ver mais um exemplo? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 2, versículo 8. Eu alertei isso aqui para os irmãos na quarta-feira. E eu, como pastor, não posso deixar de exortar nunca. Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia, certo? Depois de Ageu e antes de Malaquias. Hora dessa, mandar abrir Zacarias, hein? Zacarias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 2:8. Irmãos, atenção, certo? Porque eu vou dizer para vocês, bom? Eu estou falando aqui como um pastor preocupado com suas ovelhas, certo? Uma das guerras que mais está sendo noticiada hoje, Israel e Hamas, certo? Várias mensagens são colocadas e existem vídeos e mais vídeos tentando nos posicionar contra Israel. Eu não sou um cara que vive direto na internet. E se para mim chegou, para vocês também com certeza já chegaram. Certo? Pessoas e mais pessoas dizem, Israel não tem nada, Israel é um país qualquer. Israel não tem nada a ver. São culpados contra Israel, abaixo Israel. Começa a ir contra Israel. Olha só o que diz Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória que ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. O que é que estava acontecendo aqui? Essa visão. Israel tinha sido punido. A punição era correta? Sim, correta. Os instrumentos utilizados para punir Israel, foi Deus quem utilizou? Foi. Foi Deus quem utilizou. E o que é que está acontecendo aqui? Capítulo 2, versículo 8. Mesmo assim, eu vou puni-los também. Porque quem tocar em vocês, toca na menina dos olhos de Deus. Estar contra Israel é uma posição muito séria. Nós podemos, como cristãos, e devemos, se nós somos crentes, rejeitar, lógico, qualquer tipo de morte. É algo terrível. Morrer por falta de alimento, morrer por falta de água, morrer por falta de remédio. Sente morrer, isso é errado. Nós não devemos concordar com isso. Se nós temos um pouquinho de sensatez, é o suficiente para nós nos posicionarmos contra isso. Nós não aprovamos isso, de forma nenhuma. Uma coisa é rejeitarmos isso. Outra coisa é estarmos contra. Nós não podemos. As pessoas tentam ludibriar. As pessoas tentam dizer que Israel é um país qualquer, que não tem influência nenhuma, de que não tem nada a ver com Deus, que a igreja é o Israel de Deus. Não. Não é. É perigoso. E eu, como pastor, preocupado com os meus irmãos, digo, meu irmão, não seja contra Israel, meu irmão. Desaprove. Pode desaprovar o que ele faz, você tem todo direito. Mas não seja contra. Por quê? Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. E horrenda coisa é cair na mão dos deuses vivos. Babilônia foi usado por Deus para punir Israel. E Deus castigou. Egito, Deus usou o Egito
Depois, o que ele fez? Castigou o Egito. Deus usou os gregos, puniu os gregos. Deus usou Roma, puniu Roma. E essas pessoas da tendência atrás de visualização vêm com essas ideias. Querer colocar falsas doutrinas, colocar doutrinas erradas na cabeça de vocês. Na minha e na sua cabeça. Mas nós devemos estar vigilantes. Não é o que diz, também é quem diz. Quem está dizendo. Nós devemos ter muito cuidado com falsos profetas. E esses falsos profetas a gente rejeita. Rejeita. Porque eles causam um estrago absurdo. E para concluir, meus irmãos, é errado não fazer caso dos pecados cometidos por outros irmãos, ou mesmo aceitá-los. Você não pode aceitar como um novo normal. Você não deve aceitar como algo, entender como algo aceitável. Você deve cumprir o seu papel de crente. Você deve ser bíblico. Você deve exortar o seu irmão. Nós precisamos ser desafiados a viver como Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Nós não devemos ser nem mais duros do que Jesus, e nem mais misericordiosos do que Jesus. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu Senhor. Ele já nos deixou o exemplo. A gente não precisa ser mais duro do que Jesus, porque senão nós seremos legalistas. Nós não devemos ser mais misericordiosos do Jesus, porque senão nós seremos liberais. Nós devemos seguir o seu exemplo. Ele nos deixou o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós devemos apenas segui-lo. Embora devamos ser humildes e agir em amor, devemos ajudar a recuperar aquele que tropeça, repreender o que peca abertamente e, após reiteradas admoestações, afastarmos-nos daqueles que se recusam a se arrepender. Nós devemos ter sensibilidade. Quando você for tratar com algum irmão, você vê algum pecado, quando você ver algum pecado, e você for tratar, lembre-se sempre, você precisa de sabedoria. Como eu devo agir? Como você deve se posicionar? Qual é a atitude necessária? E amados, após uma ou duas admoestações, você deve rejeitar todas as que ensinam falsas doutrinas. Nós precisamos de força e coragem para seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou esses princípios para que nós, como igreja, possamos seguir. Para que nós, como igreja, tenhamos aqui um ambiente saudável. Uma igreja que busca glorificar o nome de Deus. Ele nos deixou esse exemplo. Nós devemos seguir as suas instruções. Devemos seguir aquilo que ele deixou para nós. Nós não precisamos estabelecer algo novo. Precisamos apenas ser como o nosso Senhor. Ele foi duro com quem precisava ser duro. Ele foi misericordioso com quem precisava de misericórdia. Deixou o exemplo para que nós façamos o mesmo. Amém? Senhor Deus, gratos somos pela tua misericórdia, pelo Senhor, ó Pai, ter deixado a Deus esses princípios tão importantes, tão preciosos. Que o Senhor possa, Deus, estar conduzindo o teu povo, para que com alegria possamos, ó Deus, cumprir a tua palavra. Trabalhe em nós. Trabalhe em nossas vidas. Trabalhe a vida do teu povo.
para que nós possamos, ó Deus, ser fiéis, para que nós possamos crescer como igreja, cresçamos à medida e à estatura perfeita de